Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estão preparados para ouvir este relato? Um relato no qual eu coloquei na descrição deste vídeo, onde eu tive uma experiência com o folclórico Saci Pererê. Muitas pessoas acreditam que existe porque viram, outros acreditam que não existe o Saci Pererê. Eu posso com certeza, olhando no olho de vocês, dizer: existe o Saci Pererê. Eu tenho uma leve impressão que existe todos os mitos e os seres do folclórico brasileiro, né? Da história folclórica. Então, por que eu digo que existe? Porque em meados dos anos 93, 94, eu tive ali uma experiência com este ser. Na ocasião, meu pai havia separado da minha mãe e tinha arrumado uma namorada numa cidadezinha do interior do Paraná. E então ali, essa namorada tinha filhos também, tinha 3 filhos, meu pai também tinha 3 filhos, sendo eu mais velho. E essa namorada dele tinha 3 filhos também, sendo um rapazinho mais velho, da minha idade. Na época eu tinha uns 13 anos de idade. Então meu pai foi namorar essa namorada dele, né? Na casa dela, e trouxe os filhos dela para dormir com nós ali na casa em que nós estávamos, ali com meu pai. Como ele havia separado da minha mãe, né? Ele tinha trazido eu e meus irmãos para morar com ele. Então ali na ocasião que ele foi namorar, ele trouxe os filhos dela para ficar comigo com meus irmãos ali, e a gente dormia ali na casa. Então essa era uma casa que tinha um quintal muito amplo, um quintal limpinho, não tinha mato. Existia ali uma fossa ressaltada mais ou menos uns 50 centímetros para cima da terra, né? E com a tampa em cima dela. E a gente foi dormir tudo na sala, e o banheiro ficava no fundo da casa, e o banheiro era pro lado de fora. Como a lâmpada do fundo tinha queimado, eu acordei com vontade de urinar, então eu não quis ir lá no fundo, porque não tinha claridade, não tinha lâmpada. Então eu fui, acendi a luz ali, tive uma ideia de acender a luz da área da frente, né? E a gente já estava dormindo ali na sala mesmo, no colchão. Tive a ideia de acender a luz da área e urinar ali na terra. Então foi o que eu fiz, acendi a luz, saí para fora e fui urinar. Quando eu estava ali urinando, eu olhei para o lado dessa fossa, eu vi este ser. Eu não sabia que existia, né? E eu acabei vendo este ser, o Saci Pererê, isso mesmo, que você ouviu e viu na descrição do vídeo. Eu vi este ser, ele estava sentado. Deixa eu mostrar mais ou menos para vocês aqui. Ele estava sentado com a perna cruzada por cima da perna que não existia. Dá para entender isso? Sentado com a perna cruzada por cima da perna que não existia. Ele usava uma touca vermelha. Ele estava sem camiseta e com um short bem coladinho vermelho. Do mesmo jeitinho que a gente vê nos livros da história, né? Do folclore. Então, quando eu vi aquele ser, eu voltei para dentro de casa correndo e não tranquei a porta. Chamei meu irmão, chamei minha irmã, chamei os filhos da namorada do meu pai. E nisso minha irmã e meu irmão só que tiveram coragem de ir ver. Inclusive eles também viram, foram lá, olharam, viram, comprovaram que existia aquele ser ali e voltaram para dentro com medo. Eles eram mais novos que eu tinha 13 anos, né? A minha irmã devia ter uns 9 anos e meu irmão uns 7. Então voltaram para dentro com medo, eu também fiquei com medo, tranquei a porta. De repente esse ser saiu da fossa e passou de frente da janela, a luz da área ficou acesa e a gente viu a sombra dele passando. E ele tinha um andado, parecia que ele andava com uma muleta. Dava a impressão que era uma muleta, que batia no chão, fazia toque, batia aquele barulho parecia um pedaço de pau no chão, uma muleta, e aí o pé dele.
batia toque e o pé, toque e o pé. Então ele foi para o fundo da outra casa, era duas casas germinadas. Como meu pai era militar, né, ele morava na casa ali dos militares, né, e na outra casa era uma casa germinada, gêmeas. Na outra casa era a casa do outro militar, do outro policial. E esse outro policial estava de férias e estava viajando com a família toda. E ele tinha umas sucata velha lá, uma geladeira na época. Ele comprava geladeira, comprava freezer, fogão velho para revender. Então ele tinha lá num espaço do terreno dele, da casa dele, essas sucatas. E também tinha duas cachorras dele lá. E essas cachorras começaram a latir em cima desse ser. Esse ser, não sei se ficou nervoso, começou a bater em cima dessa sucata, maior barulheira, e começou a dar aquela, eu acho que é a muleta dele, né? Começou a tacar aquela muleta em cima daquelas sucatas, né? E aquelas cachorras começaram a latir mais intensamente, e ele saiu correndo disparado. E o engraçado é que ele corria mais do que as cachorras, porque a gente escutava que as cachorras rodeavam a casa atrás dele e não pegava. E um cachorro corre bastante, né? Corre mais do que um ser humano. Mas aquele ser, por incrível que pareça, corria mais do que aquelas duas cachorras. E nisso o coração meu, dos meus irmãos, dos filhos da mulher, namorada do meu pai, parecia que ia sair pela boca. A gente morrendo de medo. Sendo que o mais velho era uma criança que tinha 13 anos de idade, que era eu. Então, de repente, o portão da frente daquela casa que nós morávamos, era um portão de ferro, bateu, fez pau, bateu. Então, aí aquele portão fez aquele maior barulho, bateu. Quando bateu aquele portão, os cachorros da cidade, era uma cidadezinha do interior, cidade pequena, começou a latir. Os cachorros da cidade inteira começou a latir. E a gente com medo, de repente, aquietou um pouco aquilo lá, passou uns 15, 20 minutos, aquietou um pouco. Mas de repente eu escutei, no meio da rua, na frente de casa, uma mulher gritar desesperadamente: socorro, pelo amor de Deus. Ela gritava: socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, ajuda minha mãe. E nisso eu já escutei passos dentro de casa, no quintal vindo, e chegou ali aqueles passos e bateu na porta. Quando bateu ali na porta, eu acho que eu fui para Marte e voltei. Fui para Vênus e voltei. De tanto medo, achando que era o Saci, não era o Saci, era meu pai. E meu pai já me chamou meu nome e abre a porta. Eu abri a porta, eu entendi que era a voz do meu pai, vi que era o meu pai, abri a porta e eu fui tentar falar para ele da visão que eu estava tendo, daquele ser que nós vimos, né, do Saci Pererê. E meu pai disse que não havia tempo para ouvir aquilo porque havia acontecido uma tragédia. Naquela mesma madrugada havia acontecido uma tragédia. Era mais ou menos, depois de todo esse movimento, já era mais ou menos umas 5h30 da manhã, 5 horas, 5h30 da manhã. Então meu pai já entrou, foi se trocando, colocando a farda, e ele me disse que havia acontecido uma tragédia a um quarteirão para baixo da casa, onde nós estávamos ali. Então eu fui lá ver, criança é curioso, eu fui lá ver o que tinha acontecido. Cheguei lá, já tinha bastante gente. E fui olhando assim, meio com medo, né? E quando eu olhei para dentro daquela casa, eu vi ali a mulher. A mulher tava... Uma mulher foi assassinada pelo ex-marido, né? Cortador de cana. E então ela tava ali sem a cabeça, né? Ela foi degolada. Então ela estava ali com o corpo, com a cabeça degolada, né? E quando eu olhei mais atento, né? Eu vi também que o marido, o ex-esposo, tinha também se esfaqueado. Então ali foi uma tragédia muito grande, né? Mas fica aí esta passagem, né? Esta passagem na qual eu vi um ser mitológico, entre aspas, né? Porque para mim não é mais mitológico, é um ser que existe. De repente esses seres do folclore brasileiro, esses seres eles existem sim.
Porque se estão na história é porque alguém viu. Nada surge do nada. O nada não produz nada. Para existir alguma coisa, tem que alguém ter visto para poder relatar. Então, eu acredito que são seres, mula sem cabeça, saci pererê, bruxa, aquela que voa na vassoura, né? E então, são seres que existem em dimensões diferentes da nossa. Nós estamos em uma dimensão material, numa realidade da matéria. Porém, eu acredito que existem outras realidades, né? Existem realidades espirituais. Existem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, né? Então eu acredito que existem outras realidades paralelas com a nossa realidade. E esses seres habitam nessas realidades. Porém, algumas pessoas conseguem ver um pouquinho a mais do que é somente o material. São pessoas que se desenvolvem, são pessoas que talvez já nasceram com uma disposição, uma predisposição para poder acessar por alguns segundos, por alguns minutos, outras realidades. Eu mesmo tenho muitas experiências com o extrafísico. E aqui neste canal eu coloquei aqui uma experiência que eu tive com o obsessor. Agora estou colocando uma experiência que eu tive com o saci pererê. Eu não tenho por que mentir, por que inventar este vídeo, este relato, né? Eu estou falando sinceramente. Eu vi o saci pererê e não vi em visão, e não vi em sonho. Eu vi ele acordado, acordadíssimo. E não só eu vi, como pessoas da minha família que estavam ali naquele dia viu também. Inclusive eu acredito que alguns deles são inscritos aí. Se você, meu irmão, minha irmã, de pai e mãe, que viu junto comigo, assistir esse vídeo, comenta aí, comenta pro pessoal ver que vocês estavam lá naquele dia e viram e ouviram o barulho de tudo isso. Então que você possa ficar com esse relato aí e tirar suas conclusões, ok? Assim que você estiver assistindo esse vídeo, é só você fechar seus olhos e pedir para o seu eu superior, para o seu Espírito Santo, revelar para você, mostrar para você se o que eu estou falando é verdade ou mentira, ok? Eu falo para você não acreditar em mim e nem em outras pessoas cegamente. Não acredite cegamente. Acredite sim, se testificar dentro do teu coração e você sentir que aquela pessoa é sincera, ok? Um abraço, um beijo, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí. Se não gostou também, deixa o dislike. Se inscreve neste canal e que Deus te abençoe. Fica com Ele. Amém?